Olá, queridos alunos, como vão vocês? Tudo bem? Eu espero que todos estejam bem. Bom, dando continuidade ao nosso curso do livro Despertar do Espírito, no capítulo 8º, a Joana vai nos falar do medo e dos seus vários aspectos. Ela vai nos mostrar o lado positivo e o lado negativo do medo. E também ela vai falar das origens do medo e como nós podemos enfrentá-lo. E saibam vocês, até o mais corajoso de todos os homens, em um momento da vida, sentem medo. Vamos lá, então? Eu pergunto a vocês, o que é o medo? O medo, as iniciais da palavra já diz, é uma medida exagerada dos obstáculos. Nós podemos entender o medo como um sentimento de insegurança em relação a uma pessoa, em relação a uma situação, ou até mesmo em relação a um objeto. A Joana, nessa lição, ela diz que o medo, ele está presente nas nossas vidas, e o que é perfeitamente normal, diz ela. Por quê? Porque ele tem o seu lado positivo, que é o de preservação da vida. Mas, alerta ela, se esse medo começa a atrapalhar, dificultar as nossas decisões, ele acaba virando um obstáculo. Ele acaba sendo negativo, porque ele nos impede de seguir adiante. Por isso, ela vai explicar nessa lição a importância de nós identificarmos os nossos medos, se positivo ou negativo, e ainda mais, identificar o peso que esses medos têm nas nossas vidas. Vamos enumerar agora alguns dentre muitos medos que existem, né? Apenas alguns. Tem gente que tem medo de temporal, tem gente que tem medo de ficar no escuro, tem gente que tem medo de animais, sejam eles venenosos ou não. Tem gente que tem medo de falar em público. Tem gente que tem medo de altura. Tem gente que tem medo de andar de avião. Presente. Tem gente que tem medo de elevador. Tem gente que tem até medo de tomar injeção. Hã? Olha lá. Socorro. Hã? Não é verdade? Bom, vamos lá. Diz a Joana que existe ainda outros medos, né? Que são medos resultantes de transtornos psicológicos. São medo de amar, o medo de ficar sozinha, o medo de fracassar diante de um emprego, diante da coletividade, diante de uma situação nova, medo de adoecer, e aí a pessoa se alimenta apenas de medicamento, e tem quem tem medo até de morrer, que não é o caso de nós espíritas, né? Nós não temos medo de morrer, não é bem assim. Nós vamos ter uma lição mais adiante onde vai nos explicar esse medo da morte. Mas, enfim, todos esses medos fazem com que a gente fique travado diante de uma situação, que a gente não siga adiante, esses medos negativos, né? Muitas vezes, diz a Joana, eles são resultantes de ansiedades mal contidas, até mesmo de convivências conturbadas. Por exemplo, uma pessoa que teve um relacionamento fracassado tem medo de iniciar um novo relacionamento. Ela teme que vá ter o mesmo final, o mesmo destino, esse relacionamento. E aí ela perde, às vezes, as oportunidades de se relacionar com novos parceiros e ser muito feliz. Então, o medo acaba fazendo com que a gente deixe de enfrentar situações que muitas vezes vão nos colocar numa situação melhor. E não adianta a gente querer dizer àquele que tem medo que o medo dele é um absurdo. Não adianta, porque ele vê aquele objeto, aquela situação por um outro ângulo que você não está vendo.
Por exemplo, quem tem medo de barata, um bichinho tão inofensivo que você pode exterminá-lo com uma sola de sapato. Para quem tem medo de barata, ele enxerga a barata como um monstro, como algo que vai acabar com a vida dele. Olha lá, um vê de uma maneira, o outro vê de outra. Então a gente não consegue falar para a pessoa: olha, isso não é real que você está vendo, porque não é assim que ela enxerga. O medo faz com que ela enxergue diferente. Desse modo, diz a Joana, o medo se manifesta de duas formas. Ele se manifesta de uma forma normal ou de forma patológica. E quando ele se manifesta de forma patológica, se experiencia alterações emocionais e físicas que conduzem a pessoa ao pavor, que é o responsável por graves consequências no comportamento, tais como o toque. A pessoa que tem toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, é uma pessoa que ela tem medo de perder o controle da situação. Então ela passa a ter determinados rituais achando que aquilo é necessário para que ela controle a situação. Por medo. Eu tive uma cliente que ela tinha toque e ela tinha tanto medo que morresse alguém da família dela, que ela se ajoelhava aos pés da cama todo dia de manhã. E ela tinha que rezar 20 Pai Nossos antes de sair de casa, para que ninguém da família dela morresse. Como se ela fosse um Deus que determina quem vai viver e quem vai morrer naquele dia. E uma vez ela estava viajando para São Paulo. Quando chegou em Catanduva, ela lembrou que não tinha feito a reza, não tinha rezado os 20 Pai Nosso. Pois ela voltou de Catanduva para ficar ao pé da cama, para fazer ali os 20 Pai Nossos, as orações, os 20 Pai Nossos, para que nada de mal acontecesse à sua família. Olha o que o medo faz com uma pessoa. A ponto dela perder um compromisso por atraso na viagem. Mas ela precisava disso. Então, o medo, quando ele é patológico, ele começa a desencadear determinadas alterações emocionais que levam a outras doenças mais graves. Daí a necessidade de a gente tratar o quanto antes o medo. Para entender o medo, é necessário a gente entender como que o medo se processa no nosso cérebro. É óbvio que eu não vou dar aqui nenhuma noção complexa disso, né? Muito pelo contrário, vou dar uma simples noção, porque se vocês quiserem maiores esclarecimentos sobre isso, eu sugiro que vocês busquem naquela nossa aula que o tema era meditação, onde a Larissa explica com maestria como o medo se processa no cérebro e quais as repercussões dele no nosso corpo físico, ok? Bom, aqui nós temos uma foto ilustrativa que mostra quando é recebido o sinal de perigo. No caso, pela nossa visão, né, pela visão de uma cobra. A amígdala, ela dispara um estímulo que fará com que a glândula hipófise, através de um hormônio denominado ACTH, mande às nossas glândulas suprarrenais um aviso para ela secretar o cortisol e a adrenalina. Quanto maior a intensidade desses hormônios, maior vai ser a sensação de medo, de pavor que a gente vai experimentar diante do estímulo, que no caso seria a cobra. E essa descarga hormonal no momento do medo, ela trará várias reações fisiológicas no corpo. Vamos citar algumas mais comuns. Por exemplo, o coração acelera com o aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca. As pupilas dilatam para que a gente possa receber a maior quantidade possível de luz para identificar o perigo. Dá um calafrio. Por quê? Porque as artérias da pele se contraem, tendo menos sangue circulando na pele.
que é o que deixa quente. A gente trava, os músculos enrijecem, porque eles estão energizados por adrenalina e pela glicose. Ocorre também uma dificuldade para se concentrar em tarefas pequenas até, porque o cérebro ele deve se concentrar somente numa coisa. O quê? Determinar de onde vem a ameaça. É com isso que ele está preocupado. E o que é pior, o sistema digestivo e o sistema imunológico são desligados no momento do medo para guardarem energia para as funções de emergência, caso sejam necessárias. Assim, nós precisamos encontrar um meio de controlar o medo, pois imaginem vocês, quando nós ficamos várias vezes sujeitos a essas alterações no corpo, por causa do medo, como nós ficamos vulneráveis? E já que viver com uma resposta imunológica desativada poderá fazer com que vírus, bactérias sejam facilmente instaladas no nosso organismo, trazendo complicações para a nossa saúde. Então, pessoal, nós temos que controlar o nosso medo para evitar o desligamento do nosso sistema imunológico, principalmente nesses momentos aonde nós temos aí um vírus bastante contagioso em circulação. Saibam vocês que nós podemos, através dos pensamentos, potencializar o nosso medo, amenizar o nosso medo e até mesmo acabar com ele. Vamos dar um exemplo de uma situação do cotidiano. Vamos lá. Por exemplo, um homem que trabalha numa empresa há muito tempo, nesses momentos de pandemia que nós estamos vivendo, ele já se encontra bastante inseguro quanto à sua permanência na empresa, que está passando aí por uma grande dificuldade econômica. Bom, de repente ele recebe em sua sala um recado que o chefe quer vê-lo na sala de reuniões urgente. Bom, o que acontece? Na hora que ele recebe a mensagem, dá aquela descarga de adrenalina, que ele passa a ter todos aqueles sintomas que eu mostrei fisiológicos no corpo, em razão das descargas dos hormônios. Por quê? Porque é o primeiro momento do medo, aonde a amígdala está agindo ali de uma forma intensa. Ela manda o recadinho para as suprarrenais que faz a secreção desses hormônios, né, da adrenalina e o cortisol, como a gente viu, que desencadeia no corpo físico inúmeras reações fisiológicas. Bom, o que acontece? Durante a trajetória dele até a sala de reunião, ele pode potencializar esse medo de acordo com aquilo que ele está pensando. Por exemplo, meu Deus, eu vou ser mandado embora. Eu não vou conseguir outro emprego em outra empresa, porque todas estão passando por dificuldades. O que vai ser de mim? Como eu vou conseguir sustentar a minha família? E isso, então, ele está potencializando o medo e aumentando ainda as descargas hormonais no seu organismo, passando a ter inúmeras reações. Mas ele pode também, durante essa trajetória, amenizar o medo. Como? Pensando da seguinte forma: não há de ser nada. Eu já fui chamado outras vezes na sala do chefe e nem foi por um motivo de demissão, foi por outros motivos para a entrega de um trabalho novo que a empresa iria desenvolver. E como nós estamos aí com a empresa passando por inovações, né, se reformulando para enfrentar essa crise, com certeza será a entrega de um novo trabalho, a discussão de uma nova forma de empregarmos as nossas atividades para que a empresa se reestruture. E assim, com esse pensamento, ele vai diminuindo, né, toda aquela reação do medo e vai amenizando. Bom, então nós vimos que ele pode potencializar a reação primeira
que é a mais instintiva, né? Do medo, como ele pode acalmar, amenizar, acalmar o seu medo. De acordo com vivências anteriores que ele teve junto da empresa, aonde foram tomadas outras medidas que não drásticas. Então ele pode, através dessa lembrança, dessas vivências, amenizar o seu medo, inibindo assim a atuação da amígdala para que o corpo se acalme e volte ao normal o mais rápido possível para evitar maiores danos ao seu corpo físico. A Joana nos coloca no livro Momentos de Felicidades que o homem é as suas memórias, é o somatório das experiências que se lhe armazenam no inconsciente, estabelecendo as linhas do seu comportamento moral, social e educacional. Concluímos que muitos dos nossos medos se encontram instalados na criatura humana como decorrência das experiências anteriormente vivenciadas, onde tivemos em vidas passadas alguma situação que nos deixou marcas negativas no espírito, o que nos causa traumas, medos numa encarnação posterior. Ela diz que esses medos podem resultar de causas reais, como é o exemplo da cobra que a gente deu anteriormente, que é um animal peçonhento, perigoso, né, venenoso, e que pode trazer consequências ruins para a nossa vida, inclusive até nos levar à morte. Então, é uma causa real esse medo. Mas também pode existir uma causa imaginária, como foi o exemplo do funcionário que eu dei, que recebeu o recado do chefe. Ele imaginou o que de pior pudesse acontecer na sua vida. E ela diz que, embora tanto medo originário das causas reais, quanto medo originário das causas imaginárias, os dois produzem os mesmos resultados emocionais no corpo físico. Mas saibamos que o medo, independente de ser real ou imaginário, ele é um sentimento pessoal. O que assusta uma pessoa pode ser diferente para o outro, não causar a menor reação. Como o exemplo da figura, que é uma montanha russa. Uns estão adorando e outros estão se borrando. Assim diz a Joana, não é o fato que causa medo, mas conforme o mesmo é sentido ou compreendido pelo indivíduo. Vai depender do indivíduo a compreensão sobre o medo. A Joana também nos fala que muitas vezes nós sentimos medo de algo que aparentemente não deveríamos temer. E não conseguimos entender o porquê desse medo. Mas existe uma explicação. É o medo condicionado, que acaba por relacionar outras coisas parecidas com o medo originário. Para exemplificar esse medo condicionado, eu vou citar um exemplo do pequeno Albert. É uma experiência que foi realizada por um psicólogo considerado o fundador do comportamentalismo, que foi Joe Watson. Isso ocorreu em 1920. O pequeno Albert, ele brinca com um ratinho branco, peludinho, sem o menor medo. Logo após ele estar brincando com o ratinho, eles retiram o ratinho e colocam um som estridente que faz com que a criança fique com medo. Ele começa a chorar de medo. Logo após, eles colocam o ratinho, um animal do qual ele não tinha medo na sua frente, juntamente com o som estridente do qual ele tinha medo. Tá? Ele passa então, daí, quando colocam o animalzinho novamente para ele, sem o som, ele passa a temer o animalzinho.
E o que é pior, ele associa isso tudo a tudo que se assemelha ao animal. Por exemplo, ele tem medo de tudo que tem pelo. Ele passa a ter medo de coelho, de gato, de cachorro, até mesmo da barba do Papai Noel. Ou seja, o medo dele se ampliou a outras coisas semelhantes ao rato. Isso muitas vezes acontece conosco. Não sabemos porque temos medo de algo, mas com certeza esse medo está relacionado a uma situação que nos causou medo anteriormente. A exemplo do condicionamento, a Joana nos alerta sobre os medos das crianças. Ela diz que, sabedores de que a criança vê no adulto a figura de protetor, os adultos às vezes preferem ameaçá-la do que orientá-la na compreensão dos fatos que a envolvem. Lembram-se do homem do saco? Era um medo imputado às crianças para que elas obedecessem os pais como uma forma de proteção, para que elas não saíssem às ruas sem a permissão dos seus pais. Não é verdade? Isso acabou por desencadear, às vezes, um medo condicionado em algumas crianças, como nós vimos anteriormente, o que acabou com que algumas crianças sequer possam ver a figura do Papai Noel. Concordam? Vocês já viram isso? As crianças ficam com medo. Por quê? Porque aquele homem barbudo, ainda mais o Papai Noel, que carrega um saco, é uma figura, para ela, perigosa e lhe causa muito medo. Assim, queridos alunos, nós vimos os diferentes tipos de medo e vimos também que o medo tem o seu lado positivo. Porque, diz a Joana, o medo é um estado de alerta extremamente importante para a sobrevivência humana. Uma pessoa sem medo nenhum pode se expor a situações perigosas, arriscando, além da própria vida, a vida dos outros, né? Sem medir as possíveis consequências trágicas dos seus atos. A exemplo do que nós estamos vivenciando hoje, né? Nós temos medo de nos contaminarmos, é um medo positivo, e também nós temos medo de passar essa contaminação adiante. Portanto, ele é um medo necessário nesse momento para evitarmos a propagação desse vírus tão temido. A Joana nos chama a atenção para o medo que se alia à imaginação e cria neuroses na nossa cabeça que são capazes de paralisar completamente a vida de uma pessoa. O que torna, né, esse medo negativo. E é aí que mora o perigo, a paralisação. A Joana diz que quando o medo paralisa, o resultado dele em nossas vidas será a perda do nosso poder de pensar e agir com espontaneidade. Imagina um círculo maior envolvendo a sua área de conforto. Você está lá dentro, paralisado na sua zona de conforto. Ele indica a área onde estão, esse círculo maior, as portas, as oportunidades da sua vida, que muitas vezes nós não aproveitamos, pois se trata de uma área desconhecida, onde poucos têm a coragem de adentrar. Lá fora nós teremos que escolher, tomar decisões, e nós podemos ter sucesso ou nós podemos falhar. Lá é a nossa área de oportunidades, mas lá também pode ocorrer o fracasso. E para algumas pessoas o fracasso é mortal. Mas essa área também nós temos que colocar em semente, ela vai nos oferecer, se nós tivermos coragem e superar o medo, muitas oportunidades de escolhas e de tomarmos decisões. É o novo, é o desconhecido, é o risco, sim, mas lá mora as oportunidades de conquistas, de conhecimento, de oportunidades e de um grande aprendizado. A lição nos traz que nós podemos não temer enfrentar um grande risco ou ainda sentir pavor, mesmo quando o perigo é fruto da nossa fantasia. Tudo depende da nossa percepção, como nós vemos as coisas e da nossa
consciência. Cada um tem uma visão sobre a situação. Tem aqueles que recuam por pensarem negativamente, mas tem aqueles que enfrentam por pensamentos positivos e acabam por vencer. E é isso que temos que observar e mudar em nós. E tentarmos mudar o pensamento negativo em relação a alguma coisa ou alguma situação, para podermos, aí sim, enfrentarmos com força tudo aquilo o que nos confronta na vida. A exemplo de Davi, quando ele resolveu enfrentar Golias. Uns tentavam desencorajá-lo, dizendo: ele é grande. E ele, sem medo do confronto, dizia: sim, ele é um grande alvo. Quando alguém via a grandeza de Golias como uma dificuldade, Davi via na grandeza de Golias, no tamanho de Golias, um grande alvo, aonde com certeza a sua pedra o atingiria. Seria muito difícil ele errar. A maneira como Davi via Golias era uma forma positiva no combate. O tamanho do Golias não o causava medo, e sim o incentivava a enfrentá-lo com maior segurança, pois a certeza da vitória era grande, em razão de ter uma grande probabilidade de acerto, em razão do tamanho, em razão do grande alvo que ele via à sua frente. Às vezes, o medo, ao invés de paralisar, diz a Joana, ele leva à perda de identidade, a qual é essencial para o equilíbrio individual, pois é uma característica básica do comportamento e da vida. Mas e se o indivíduo, ao sentir medo durante uma situação, por exemplo, medo de mostrar como ele realmente é, a sua verdadeira personalidade, e aí ele acaba por perder uma oportunidade ou até mesmo uma conquista, porque o outro não vai aceitá-lo como ele realmente é, o que ele faz? Ele deixa a sua identidade do lado e começa a fazer utilização das máscaras. E começa a viver uma vida de disfarce, ocultando a sua verdadeira identidade. E vivendo sobre o efeito do medo uma vida inteira, com os disfarces, simplesmente para agradar ao outro, para que o outro possa aceitá-lo, né? De uma forma como ele não é. Na verdade, a sua identidade foi deixada de lado para que ele pudesse aproveitar algumas oportunidades usando disfarces e acaba sendo um relacionamento vazio. Muitas vezes um relacionamento que se desfaz porque nós vimos que as máscaras uma hora caem. Então acaba tendo consequências muito piores, a perda da identidade de uma pessoa. Assim, queridos alunos, entendemos que o medo é um estado de alerta extremamente importante para a sobrevivência humana. Mas nós podemos, inclusive, comparar o medo com um alarme de uma casa, onde nós precisamos ter para uma proteção de uma invasão, de uma suposta invasão. Mas ele não pode tocar a qualquer momento, né? Ele tem que ter uma verdadeira causa. É necessário que esse alarme funcione apenas quando exista uma real necessidade de disparo. Ela nos alerta que aqueles que reconhecem possuir o medo negativo que o atrapalha, com mais facilidade o enfrentam e o controlam, diferente daqueles que o negam ou mascaram, pois eles vão sofrer as consequências, às vezes evitando situações importantes na sua vida por não querer enfrentar o medo. A Joana diz que é compreensível que permaneçam os receios naturais de tudo quanto se apresenta como desconhecido, até o momento de identificá-los, de tudo quanto produz dor e sofrimento. Mas nós não devemos evitar o enfrentamento, diz ela, pois as coisas ignoradas geram mais medo do que as conhecidas.
Não ver não quer dizer que não existe. E não podemos viver negando certas realidades da nossa vida. Melhor enfrentá-las, diz ela, pois veremos que o perigo é bem menor que o medo. E ela faz uma comparação de uma estrada que nos amedronta quando não temos a visão da mesma, quando é apenas escuridão. É necessário, para que possamos caminhar sem medo por essa estrada, que iluminemos a mesma com um farol, para que possamos com segurança trilhar por ela. Assim, nos esclarece ela, devemos avançar na caminhada, direcionando a luz para os nossos medos, com o objetivo de torná-los visíveis, como nos ensina Hamed no livro As Dores da Alma, a fim de desvendar gradativamente a nossa geografia interna, nosso próprio padrão de carências e medos, proporcionando uma base sólida de autoconfiança. Nós já conhecemos a frase: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Saber a verdade, sentir a verdade, vivenciar a verdade. Ou seja, quando conhecemos e desmistificamos nossos medos, nos livramos deles. Porque nem tudo é o que parece. Às vezes, um pequeno gatinho, gracioso, se apresenta como um feroz leão para aquele que se encontra amedrontado. E assim, diz a Joana, nós precisamos ver a realidade sem distorções, ainda que seja necessário vermos bem de perto, colocando ali uma lupa, chegarmos bem pertinho, Deixarmos o medo de lado e nos aproximarmos, porque ao defrontar com a realidade, muitas vezes vamos ver que não é aquilo que nós imaginávamos. A Joana nos informa que a vida melhora e melhora muito quando você ultrapassa a barreira do medo. Para encerrar, a Joana nos adverte que sentir medo não torna ninguém inferior ou superior no ponto de vista evolutivo. É uma característica de um espírito que está num processo reencarnatório para evoluir. E para descontrair um pouco, porque até agora ainda não contei nenhuma historinha, eu vou ilustrar para vocês o que a Joana falou, afirmando, que o medo não torna ninguém mais fraco no ponto de vista evolutivo. Eu vou trazer aqui para vocês duas situações distintas, onde figuras que sentiram medo num determinado momento da sua vida eram espíritos muito evoluídos. Primeiro, vou lembrar uma passagem da Bíblia para vocês, onde Simão Pedro, um dos apóstolos mais evoluídos, de Jesus, ele sentiu medo. Concordam? Lembram disso? Aonde foi que ele sentiu medo? Por que vocês acham que Pedro negou Jesus? 3 vezes. Por quê? Alternativa número 1, porque ele gostava de ouvir o galo cantar? Alternativa número 2, porque Jesus curou a sogra dele. Aí ele negou Jesus? Alternativa número 3, por medo de ser encarcerado e morto pelos perseguidores do Cristo. Pedro sentiu medo e negou Jesus. Quem respondeu a alternativa número 3 acertou, por medo do que pudesse acontecer à sua vida. Foi esse o motivo que fez com que ele negasse a pessoa que ele mais amava e que também o amava muito. Agora, uma outra situação onde eu mostro um espírito também muito evoluído, que sentiu medo no momento da sua vida, e eu trouxe aqui um slide porque eu acho muito engraçado, toda vez que eu assisto eu dou risada, mas é verídico que isso foi documentado e foi passado no Pinga Fogo, uma história do nosso querido Chico, quando foi fazer uma viagem de avião,
Ele não sentiu medo, ele sentiu paura, como dizia minha avó. É um excesso de medo muito grande. Eu vou colocar o slide para vocês, depois a gente termina a nossa aula. Depois de uns 10 minutos, o avião começou a se inclinar para um lado, para outro. Às vezes fazia-se uma pirueta. E o pessoal começou todo a gritar e a pedir a Deus, pedir socorro. E eu estou ali acompanhando. Veio o comandante do avião e disse que não nos impressionássemos, que era um fenômeno chamado vento de cauda, e que apenas chegaríamos um pouco mais depressa. Mas algumas pessoas disseram, mais depressa no outro mundo. Eu então comecei também a me impressionar, porque eu não sei qual é o nome técnico da evolução que o aparelho fazia. Uma pessoa entendida em aeronáutica saberá descrever o caso, dizendo os nomes em que um avião roda de cabeça para baixo, e nós íamos, e muita gente começou a vomitar e a gritar, a apertar o cinto, e aqueles amigos começaram a orar, senhoras começaram a fazer o terço, eu com muito respeito, mas quando vi aquela atmosfera eu comecei a gritar também. Eu falei assim, bem, todo mundo está gritando, eu também vou gritar, porque isso é a hora da morte. Então comecei a gritar, valei-me, meu Deus. Alguém disse, o Chico Xavier está ali, ele é médium e é espírita. E esse sacerdote, com muita bondade, disse, não, mas eu sei que o Chico tem pedido orações em muitos documentos, e o Chico está orando conosco no texto. Eu disse, assim, graças a Deus, Padre, eu também estou orando. Mas comecei a gritar, valei-me, meu Deus. Então aí entra o espírito de Emmanuel. Parece que é uma coisa... Entrou no avião? Parece uma coisa de anedota, né? Uma coisa de fantástico, mas é a verdade. Ele entrou no avião como se vocês viram o espírito entrar? Então passou no meio do pessoal, o pessoal não via como a maioria dos nossos amigos, naturalmente, não está vendo a presença dele aqui. Então ele me disse assim, por que é que você está gritando? Eu escutei o seu pedido, o que é que há? Porque aquilo já tinha mais ou menos 20 minutos, né? Eu falei assim, bem, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu falei assim, estão, e o que é que há com isso? Não tem muita gente em perigo de vida, vocês não são privilegiados, né? Eu falei assim, tá bem, se estamos em perigo de vida, eu vou gritar. E continuei a gritar e falei, socorro, meu Deus, e o povo todo gritando socorro, né? Então, ele me disse, você não acha melhor parar com isso? Dar testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Eu disse, mas e a morte? E nós estamos apavorados diante da morte. Ele falou assim, está bem, então você acha que vai morrer? Eu falei assim, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu disse, estão. Eu disse, está bem, eu estou com muito medo, estou apavorado. Como todo mundo, eu estou partilhando, eu também sou uma pessoa humana. Eu estou com medo também desta hora de morrer nesse desastre. Eu disse, tá bem, então morra com educação. Cala a boca e morra com educação para não afligir a cabeça dos outros com seus gritos. Morra com fé em Deus. Muito bem. Eu disse, eu quero só saber como é que a gente pode morrer com educação. Assim, queridos alunos, não podemos nos livrar dos nossos medos, mas podemos entrar em contato com cada um deles, trazê-los para bem perto e conhecê-los melhor. Entrando em contato com ele, a primeira coisa que nós precisamos identificar nessa fase de enfrentamento é se o medo é racional ou irracional. Se o medo for racional, ele tiver realmente um fundamento, ele pode ser combatido com algumas medidas de precauções, como nós vimos. Mas, se o medo for irracional, ele precisa de uma análise mais profunda.
até mesmo de mudança de pensamento sobre aquela situação, tornando-se, diz a Joana, indispensável a ajuda correta de um psicoterapeuta e muita grande ajuda do paciente, um esforço enorme do paciente para que ele possa realmente, além de enfrentar, combater esses medos. Assim, queridos alunos, dando por encerrada a nossa aula de hoje, eu espero ter contribuído com vocês, principalmente nesses momentos onde tantas pessoas estão passando situações difíceis, onde o medo está presente com maior frequência, não é? Eu rogo a Deus que Ele nos abençoe, nos fortaleça na sua fé e que a nossa coragem sempre sobressaia, não nos impedindo de progredir sempre, que nós estejamos amparados pela espiritualidade amiga. Um grande beijo a todos vocês.